Ai, olha, a gente comprou um tapete. Eu vi seus stories. Sério. Que desânimo. Sério. Primeiro que me falaram uma data, aí aí deram outra data. Aí quando eu fui reclamar, me deram 3 datas diferentes ao mesmo tempo. E daí agora saiu pra entrega. Diz que não tinha o número do apartamento, não tinha o número do bloco. Aí devolveram pra transportadora e ficou lá parado. Oxi. Daí, pensa, hoje foi um dia assim bem Não, bem e serviço legal. mal feito, né? Exatamente. Porque se eles estão com problema de achar o seu lugar, não é pra transportadora que eles têm que voltar, é pra entrar em contato com você pra achar o lugar pra entregar. Sim. Nossa, a Dalit estava conversando com o cara lá que eu falei que eu sou barraqueiro, assim, tipo, eu faço, né? Mas eu sou soft. A Dalit é hard, sabe? Ela não é soft, não. Ela já chegou com 2 pés na transportadora e no cara lá, não sei o quê. Aí ela falou, o cara queria que fosse lá buscar na transportadora. Ah, é? Eu falei pra ela que se a gente for sair daqui com o carro, a gente vai sair daqui direto com o Procon e vai pra lá. E se duvidar, eu vou até com a TV. A Dalit falou que se ela tiver que ir lá, ela vai tacar fogo Maravilhoso. no tapete. O que dizer da Dalet que mal conheço já considero pacas. Nossa, maravilhoso. Eu falei que ela é barraqueira hard. Soft. Equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Ai, vamos lá, gente? Então, Vamos. Querida, cheguei! Oi, eu sou o Goku. Hakuna Matata. Eu sou Groot. Quero café! Dracarys. Deixa eu tomar um pouquinho de café, pode? Sejam bem-vindos ao podcast da Fala. seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Na Sala. Meu nome é Abner, eu tô aqui com a Ju e tô aqui com a Nana. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 2 da primeira temporada de The Office, que é o Dia da Diversidade. Já é assim, já pelo título a gente já sabe que a discussão vai ser bem boa, né? Nana, traz a sinopse do episódio pra gente, por favor. Ai, meu Deus, que nervoso. Já dá uma raiva só de pensar no sinopse do episódio. Porque a gente já assistiu, a gente já sabe o que vem à frente. Mas vamos lá. A sinopse desse episódio, o que acontece? Por causa de uns comportamentos do Michael, a gente descobre que a sede da empresa mandou uma pessoa ali pra fazer um seminário, uma palestra sobre preconceito racial, né? Por isso que o episódio chama Dia da Diversidade. Porque tá acontecendo ali uma palestra sobre diversidade pro pessoal. E fora isso, a gente tem o Jim, que tá, né, ele tem uma grande venda anual, que é super importante pra ele. Acho que essa é a sinopse. É aqueles episódios que mais uma vez o Michael vai brilhar em todo o seu... Em toda a sua escrotidão. É, então, é que eu acho que desse episódio ele é um pouco mais, talvez um pouco mais leve do que o primeiro. Não sei se vocês notaram, mas aquela cena que tem a palestra mostra todos os funcionários e daí tem uns funcionários que eles já são os funcionários fixos, né? No episódio anterior tinha uns funcionários fantasmas ali que ninguém nunca vai saber quem são, e nesse já é o elenco fixo ali que vai ficar na série mesmo. E eu achei legal já ter essa mudança, porque nota que eles do piloto pro segundo episódio eles já gravaram. Eles pensaram e mudaram alguma coisa, né? Isso normalmente acontece, mas eu achei legal que já tem o elenco fixo mesmo. Eu ouvi o podcast das meninas, né, o The Office Ladies, e elas falam que entre o primeiro e o segundo episódio eles levaram 6 meses, tipo, eles gravaram o primeiro e depois de 6 meses eles foram gravar o segundo. Rolou um período de aprovação, então acho que nesse período eles fizeram uma escolha de elenco fixo, assim, e foi que foi a coisa. E aí já deu uma leve mudada, assim, no Michael, assim, leve. Bem leve. Bem leve, Muito assim, leve. aquela coisa bem, assim, ó, o Michael ali, ó, quase uma diferença de 2 graus, assim, numa reta. Exatamente. O episódio começa com ele falando sobre o Dia da Diversidade.
né? E que ele acha muito legal a iniciativa, muito importante, que ele já tinha pensado naquilo, só que a sede acabou atropelando as coisas e impondo isso a ele e tal. Poxa, eu não sei porquê, né? Pois é. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, mas eu não sei de onde a Sede tirou essa ideia de falar sobre esse assunto antes de eu puxar esse assunto pra eles. Por que será, né? E assim, a gente percebe que nesse episódio, pelo menos eu achei, que ele tá um pouco diferente, mas eu acho que porque ele tem outra pessoa com quem dividir, com quem a gente dividiu a nossa descarga de ódio, né? Porque, não sei vocês aí, eu tenho um outro alvo nesse episódio, além do Michael. Sim, sim. Peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui esse outro Pelo amor de Deus, o Dwight. Óbvio que é o Dwight. Nossa, o que é aquilo? Pelo amor de Deus. Misericórdia. E assim, ele já começa mostrando que ele não é uma pessoa tão agradável e que a rixinha que ele tem com o Jim não é uma coisa boba como aparentava ser no primeiro episódio, né? Porque até ali era uma coisa ali de conflito de quem divide mesa. Quem já dividiu mesa sabe como é complicado você trabalhar do lado de uma pessoa folgada e bagunceira. E que ou fala você demais, ser a e pessoa que enche o bagunceira, saco. trabalhar do lado de uma pessoa organizada, né? É complicado. Mas, no caso ali, ele tá deliberadamente atrapalhando a melhor venda do Jim. E ele sabe que é a melhor venda dele, ele sabe de tudo aquilo. Ele faz tudo de propósito, né? E ali, então, você começa o episódio, já, nossa, hoje eu vou sentir muita raiva do Michael. Na cena seguinte, você fala, nossa, hoje eu vou Senti muita raiva do Dwight. eu vou esfregar a cara do Dwight na parede. Então, é que é engraçado que a gente sai daquela tensão daquele primeiro episódio. Não é engraçado, tá, gente? É engraçado só Forma de falar. forma de falar, né? A gente sai daquela tensão daquele primeiro episódio que termina super tenso com aquela demissão da Pen, e daí a gente começa tipo, não, vamos dar uma chance, né? Já passamos o primeiro, vamos dar uma chance pro segundo, com o Dwight desligando, moendo o papel ali. Nossa. E daí, não contente com isso, ele vai lá e desliga o botão do telefone. Exatamente. É que daí a gente começa o Michael falando, não, o dia da diversidade, sei o que, vai ter outra coisa. Beleza, não, vai ser um episódio maravilha. E daí vem o Dwight e faz essas coisas. Já começa, tipo assim, é muito saudável mesmo, né? Esse relacionamento da galera. Óbvio que não. Precisa de alguém ir lá e falar, gente, relacionamento precisa ser saudável. Uma empresa. E assim, ele continua tentando, né? O Jim continua tentando fechar a venda dele, só que aí dessa vez quem atrapalha é o Michael, porque chegou a hora da palestra lá, do evento sobre diversidade, eles têm que ir pra sala de conferência, todo mundo. Aí aquele close na cara do Jim. Tipo, nossa, tá bom, vamos. Aí começa, né, a parte... Aí começa o constrangimento. Começa o desespero em forma de episódio. Não começa um desespero. Vamos começar falando de qual é a nossa preferência sexual pra raças. Imagina, né? Ai, meu Deus. Não é nem um pouco invasiva essa pergunta, né? Imagina. Não, o cara tá lá pra falar sobre, né, gente, vamos transformar isso aqui, falar de um jeito agradável, pra que as pessoas entendam o que é e como abordar o tema da diversidade. Aí o Marco falou, não. Vamos aqui, qual raça você é atraído sexualmente? Ai, Deus do céu. E assim, E daí o Dwight não fica pra trás. Vamos deixar claro que ele não fica pra resposta trás. do Dwight. A gente pode, ele larga a mão e fala, a gente pode não falar sobre os gays, porque algumas raças são contra os gays. Mas não é sobre sexualidade. olha, tô falando, gente, que aqui o negócio é dividido. Nesse episódio, ou é dividido ou é em dobro, né? Não tô em dúvida ainda. Eu diria que, assim, da minha parte é em dobro.
Porque assim, o Michael fica ali do lado do cara depois a gente vai descobrir que ele chama Mr. Brown, fazendo as interrupções, as intervenções dele, porque ele quer mostrar que ele tá no controle, que ele é o chefe, que é ele que tá liderando aquela reunião e tal. De alguma forma, isso me lembrou do Dwight no episódio anterior, né? Que o Michael falava e ele falava atrás. E tal, e ele querendo mostrar que ele tinha uma importância maior do que a que ele tinha, né? E agora aqui a gente vê o Michael exatamente na mesma posição. E até em outras situações mais pra frente que eu percebi do Dwight, mas nesse episódio, nesse momento, ele replica o comportamento do Michael, né? E aí isso virou meio moda falar em ambiente corporativo de cultura e tal, mas que realmente é importante e que vem de cima pra baixo, querendo ou não, né? Se a diretoria ali, a alta administração da empresa tem um determinado comportamento, isso acaba cascateando para os outros funcionários, né? E na primeira oportunidade... Vai repetir, né? Vai repetir. Então, sabe que eu tava assistindo ali aquela primeira parte, né? Tem o Sr. Brown ali, Mr. Brown. O Michael, ele tá se sentindo ameaçado. Por isso que ele tá meio, tipo, na defensiva, sabe? Ele fez tudo isso que você falou, mas é porque tem outro macho no ambiente e, né, o reino animal ali não dá conta, né? De ter dois machos alfa. E daí eu acho que ele tá meio ameaçado, sabe? De ter outra pessoa ali que tá dando a palestra, né? E ele domina, entre aspas, o que ele fala, mas ele não quer dar o braço a torcer, porque ele é o chefe e ele tem que estar na frente, né? Outra coisa que demonstra muito a forma errônea como o Michael quer tratar essa reunião é que quando ele olha pro Stanley e fala que não enxerga ele como uma pessoa negra. Daí o Sr. Brown fala, não é pra gente cancelar a diferença racial, nós somos diferentes, mas é pra gente celebrar essa diversidade de outra forma. E aí ele conta que ele foi ali por causa de uma apresentação, né, que alguém na empresa fez de um número do Chris Rock, e aí o Kevin se levanta assim, dizendo que ele lembrava como era a apresentação e reencenou. E aí o Michael fica nervoso porque ele tá fazendo errado. E aí ele faz o número, que é extremamente preconceituoso. Ai, que nervoso, meu Deus do céu. Ouvi o Michael falando aquilo. E o Sr. Brown, que até o momento se demonstrava uma pessoa muito assim, serena, calma e tranquila, grita com o Michael pra ele, pelo amor de Deus, parar de fazer aquilo. Tem uma hora que o Dwight, ele olha pro Mr. Brown, né, que ele tá dando a palestra dele, e ele responde algumas coisas completamente absurdas. E aí o Jim faz uma coisa que se torna uma assinatura dele na série, que, né, veremos durante todos os outros episódios das 9 temporadas, que ele olha pra câmera e sempre faz alguma careta, seja ela de desespero, ou seja de, olha que absurdo que esse cara tá falando, como de fato uma quebra de quarta parede, né, pra interagir com a gente que tá assistindo de tipo, vocês estão ouvindo isso que eu tô ouvindo? Bom, depois que tudo isso acontece, que Michael imita o Chris Rock ali, né? E ele imita com a entonação, porque todo, né? O Sr. Brown fica bravo com ele e tal, e obriga ele a assinar termo de responsabilidade da palestra. O Michael lê, se recusa a assinar, mas acaba assinando, porque senão o Sr. Brown não ia embora. Mas ele não assina como Michael, assina como Patolino. Gente, Não, e vale contar que, assim, na hora que ele assina, né, eles estão os dois na sala do Michael, e aí ele fala, Michael, eu e você sabemos que eu tô aqui por sua causa, porque é por causa dos seus comentários completamente racistas que eu tô aqui fazendo essa palestra. Então você, por favor, assine esse papel, porque eu fiz o favor de chamar todo mundo pra assistir essa palestra, que eu não precisava estar fazendo isso, era só pra você, mas eu fiz esse favor pra você não passar essa vergonha. Aí a câmera corta por um close, assim, no Michael, o Michael tá, tipo, travado, assim, no desespero. uai, eu achei que eu tava enganando todo mundo, porém, né? Aí o Michael, beleza, assinou, foi embora. Aí ele fez uma outra fala lá e rasgou o papel, né? Uma entrada dramática. Daí ele viu que o que ele falou não batia. Beleza. Aí ele não contente, né? Porque isso aí já dava só o episódio inteiro. Mas não. Michael Scott fala que vai fazer a parte 2 da diversidade e todos vão chorar após o almoço. Chorar de raiva, eu acho. Eu chorei sangue, eu diria. Nesse Deu assim, se até aqui tava ruim, relaxa que piora. Ele rasgar o formulário pra mim foi... Foi a assinatura de tipo, eu sou um bosta mesmo. Bom, daí ele vai fazer essa palestra. Aí tem um breve momento ali do ódio dele pelo Toby, né?
Então, antes de começar as palestras, que ele manda o Toby sair, mas o Michael é cheio de fazer vídeos. Aí ele grava o vídeo, e daí ele fala que é Michael Scott e tal, e daí ele tem um lema da organização dele, que é diversidade amanhã, porque o dia hoje já está quase no fim. Assim, se ficasse só no diversidade amanhã, tudo bem, né? Era mais aceitável, mas o dia tá quase no fim, hoje não interessa mais, meio-dia, né? Aí ele vai conversar com o pessoal, a Kelly precisa sair para uma reunião, e daí ele vai conversar com o pessoal, começa falando com o Oscar, perguntando algum termo que ele ache menos ofensivo do que chamar de mexicano. Fica nisso, daí agora eu quero que vocês comentem um pouco sobre a dinâmica dos cartões que ele faz, porque olha... Meu Deus. Essa é a minha pior cena. A gente já pode pular pra piores cenas? A minha pior cena é dessa parte até o final. Eu tinha anotado aqui que a minha pior cena era todas com o Michael nesse episódio. Não, a pior cena pra mim é a do Dwight, conversando com a Pam, que eu não vou dar esse spoiler agora, eu vou deixar pra guardar esse momento pra falar no meu piores momentos, porque esse momento me deu... A primeira vez que eu assisti, eu falei, não, eu ranquei os fones, eu saí gritando. Ele faz essa dinâmica. Uma dinâmica... Sabe aquela dinâmica que a gente coloca um desenho na testa, assim? Ou um nome, alguma coisa? E tem que adivinhar quem nós somos sem ler o que tá escrito, só pelo que os outros estão falando? Então, ele faz isso. Ele faz essa dinâmica com raças. Italianos, judeus, jamaicanos, negros. Negro. Específico pro Stanley. Negro, bem grande, assim. Daí tem japonês. Judeu. Aí ele faz, né? Ele manda todo mundo colocar essas coisas na testa, cada um fica com um, e aí, né, tem a parte irônica, entre aspas, que é o Stanley ficar com o negro na testa. sendo que ele é Não, o a único parte negro. irônica é o cartão dele. Ah, não, a parte. Não, esse daí você pode comentar, que isso daí pra mim Claro, é um absurdo. É um absurdo. Enfim, daí ele manda todo mundo colocar as coisas, né? As raças na testa. E ele fala pra eles conversarem entre si e tentar adivinhar. E as pessoas estão tendo conversas normais. Mostra a Pam conversando com o Stanley. E aí, tipo assim, eles estão, não, tudo bem, tudo bem. Conversa de pessoas normais. Qualquer raça conversa com qualquer raça normal, gente. Mas daí o que o Michael faz? Vai lá e fica assim, não, você tem que falar de estereótipos, você tem que botar... É uma luta de classes aqui, ó. Ele fica botando as pessoas brigando, tipo, falando pra falar sobre coisas de uma raça que já teve briga com outra, já teve, né, guerras umas contra as outras, de estereótipos forçados que não são verdadeiros. E aí você só fica assistindo aquilo assim com uma vontade de socorro, Michael. Uhum. Não, exatamente. As pessoas ali, elas estão claramente constrangidas, como em todas as vezes que elas têm que fazer alguma coisa que o Michael pediu. E elas tentam, tipo assim, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, daqui a pouco acaba essa dinâmica, eu volto pra minha mesa, eu vou trabalhar. Mas ele fica, realmente, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer provocar. Ele quer que as pessoas façam alguma coisa ali, ele quer tirar as pessoas do sério. Até o momento que eu acho que ele percebe, não sei nem se ele percebe, porque eu não sei, eu tenho a impressão de que ele não tem muita ideia, ele só vai fazendo, né? Que ele resolve ele mesmo dar o exemplo e pega a coitadinha da Kelly, que acabou de voltar de uma reunião pra Cristo. Ai, que nervoso. Nossa! E começa, Kelly é de ascendência indiana e ele começa a imitar um indiano e falando com ela o tempo inteiro e não para, né? E a gente vê, né? A câmera foca nela, a cara dela totalmente constrangida, irritada, até que ela chega no momento ali que acho que tava todo mundo esperando, tava todo mundo morrendo de vontade de fazer a mesma coisa, que ela dá um tapaço bem dado na cara do Michael. Gente, essa cena é minha paz de espírito. A cena, ela é muito bem construída, assim, porque vai dando aquela tensão e ele começa a repetir, repete, né? E começa a falar e afina a voz e começa a falar mais, até que tipo, ela dá o tapa, assim, e daí, tipo, fica aquele silêncio na sala, mas, tipo, parece que dá o tapa e bate, vaza, assim, ó, aquela tensão some, sabe? Não, você tá o episódio inteiro assim, ó. Aí ela dá o tapa pra você. Ufa! Agora sim.
E é o Nossa. tapa que todo mundo queria dar, eu acho. Com Não certeza. só os funcionários, mas o público, né? Nossa, com certeza. No Michael, ele força um pouco as situações quando são mulheres. A gente nota isso. Piora, né? Eu espero que melhore isso, mas nesses 2 primeiros episódios, ele força mais quando são mulheres, né? E eu queria, assim, eu sei que é uma cena extremamente cansativa e tensa e queria que vocês comentassem, porque não só pela raça da Kelly, mas pelo gênero mulher. Eu acho que nessa eu já posso entrar no meu pior momento, já vou me adiantar aqui e dizer, porque ele tem a ver com isso, né, a respeito de ser mulher, né, o meu pior momento, no caso, quando nessa brincadeira dos cartões, a Pam e o Dwight estão tentando se adivinhar e o Michael fica ali tacando fogo, e o Dwight tá com um negócio escrito asiático, e a Pam tá com um de judeu. Então, nesse momento da conversa, o Dwight tá tentando adivinhar o que tá escrito na testa dele. E aí a Pam fica, pelo Michael ficar forçando ela a falar de estereótipos, ela fala, por mais que eu seja contra, eu não acredito nesse estereótipo, mas eu sei que ele existe, a sua raça talvez seja de motoristas ruins. E aí o Dwight vira e fala, eu sou uma mulher, então assim, ai meu Deus do céu, que nervoso que dá. Então assim, você percebe que não é uma coisa só do Michael essa má relação com as mulheres. Como a Ju até falou no começo, a gente tem uma raiva dividida nesse episódio. E eu acho que a gente como mulher, essa raiva aumenta ainda mais nesses momentos em que a gente percebe que eles já são babacas, mas quando eles redobram a babaquice quando é uma mulher, a gente fica tipo... Cara, melhore, pelo amor de Deus. Nossa, exatamente. E aí também é que eu falo que que o Dwight replica o comportamento do Michael, porque o Michael age daquela forma com a Kelly por ela ser mulher e o Dwight com a Pam também, né? E ainda falando daquele jeito, nossa, como se fosse uma ofensa. Como se fosse uma ofensa. Ele ser uma mulher. Essa é a hora do episódio que você tem vontade de jogar tudo pro alto. Tipo, não, deixa, vou fazer outra coisa, vou assistir outra coisa. Eu vou assistir, sei lá, mano, eu vou assistir Ratinho, mano, eu vou assistir isso aqui. Bob Esponja. Mas, né, não, gente, continua que vale a pena. Dá vontade, eu sei que dá vontade. Mas quando você percebe que essa é a intenção da série, de mostrar o quão ridículo é o pensamento de não falar das diferenças, mas de abordar elas de um jeito tão ridículo, ou seja, né, o episódio, no caso, é sobre diversidade racial, mas de chegar ao ponto de menosprezar outras, né, que não necessariamente são minorias, mas desprezar a mulher, desprezar uma indiana, só, né, enfim, pelo que as pessoas são, sem nenhuma outra característica que seja ruim, é o que mostra, de certa forma, o quão brilhante essa série pode ser, mesmo tratando de um jeito ruim, que a gente, como telespectador, que nem o Abner falou no episódio passado, parece que a gente tá sendo conivente quando a gente assiste. Mas quando você entende que, na verdade, tipo, a intenção da série é te incomodar pra mostrar que é um absurdo mesmo, aí você releva e passa, e aí você vê que, tipo, cara, a pessoa que escreveu esse roteiro é brilhante, de pensar, tipo assim, não, eu vou botar o dedo na ferida mesmo. Faz escrachado de propósito. É que assim, no primeiro episódio ele escracha muito o Michael, né? Pra gente já entrar, acho que no resto da série, sabendo que o protagonista da série é um sem noção. Mas aí quando ele traz pro segundo episódio mais personagens como o Dwight sendo sem noção, enfim, e mais pra frente a gente vai vendo que não são só eles dois, aí ele vai dando pra gente essas nuances dos personagens da série. E é uma forma até da gente conseguir enxergar comportamentos que às vezes a gente não tem, esses muito escrachados assim, mas alguns, de repente, pode ser que a gente tenha, mas a hora que a gente vê aquilo tão exagerado no personagem, você para pra pensar, né? Nossa, Eu não será? faço isso assim, mas eu faço um pouquinho. Exatamente. Bom, depois disso, a gente descobre que, além de tudo, o Dwight pegou a venda do Jim, a melhor venda que ele estava lá desde o começo fazendo, perdeu essa venda. Daí eles ficam... O episódio
praticamente já acaba, né? Tem algumas coisas ali, algumas falas, mas praticamente já acaba. A Nana já falou a pior cena dela. Na verdade, ouvinte, a gente tá procurando um nome pra essa sessão, né? A gente só tá falando a melhor e a pior, mas vocês podem dar sugestões lá nas nossas redes sociais, ou no Twitter, ou no Instagram. @na sala podcast. Então deixa lá a sugestão de nome para essa sessão que a gente tá procurando, tá pensando. Não precisa ser necessariamente ligado a The Office, pode ser ligado a séries em geral, né? A gente tá falando de The Office agora, mas o dia de amanhã é outro dia. A Nana já falou então da pior cena dela. Ju, qual que é a pior cena pra você? Olha, pra mim a pior cena é quando o Michael sai da sala dele depois que o Mr. Brown foi embora, começa a ler o formulário que ele teve que assinar, né? O documento lá que ele teve que assinar, e ele rasga o documento. A cena em si é uma cena normal, né? Aparentemente não teria tanto, né, tanto destaque, mas a atitude dele fez essa cena se tornar a pior pra mim, porque depois de tudo que ele ouviu do cara lá dentro da sala, que ó, eu tô aqui por sua causa, não precisava nem dos seus funcionários terem passado pelo que eles passaram, mas eu fiz isso pra não te expor e tal. Cuidaram, né, da situação, a empresa cuidou da situação com um certo respeito ali por ele. Ele simplesmente pega esse respeito e joga no lixo junto com o formulário, né? Porque ele não respeita o Mr. Brown, não respeita uma determinação da sede, não respeita os funcionários que ele tem, né? E essa cena e essa atitude levam para a segunda parte do episódio, que é onde ele faz todo o show de horrores que a gente acabou de falar. Então essa cena pra mim foi ultrajante. E a sua, Abner? A minha, eu tô pensando aqui, porque são muitas cenas tão emocionantes. Todas com o Michael são horríveis. Todo episódio a gente tem, assim, um arsenal de piores. Bom, a cena que eu vou destacar é quando tá a Pen e o Stanley conversando com os cartões na testa, que o Michael ele acaba falando assim, é uma briga de sofrimento, escravidão contra o holocausto. Tipo, essa cena pra mim é uma cena bem assim, tipo, sabe? Humor com coisa errada de novo. Porque ele já, no episódio passado, ele fez referência a Hitler. Aí agora ele fala do holocausto, não como, ele não cita pontos positivos, nem negativos do holocausto, mas o fato em si. A gente precisa falar do que aconteceu para aprender e não fazer de novo. Tanto para o holocausto quanto para a escravidão. Mas da forma como ele fala, para mim, deixa como uma das piores cenas ali, sabe? Porque eu acho que nenhuma raça quer ser identificada pelo que ela sofreu, né? Pelo menos assim. Eu não acho que nenhum judeu queira se identificar por nós somos a raça que sofremos tudo aquilo que sofremos nas mãos de Hitler. Uhum. Nem os negros querem se classificar pela escravidão. Muito pelo contrário, que isso logo passa e a gente tem a igualdade. Mas, então, o Michael usar isso pra identificar as duas raças, né? Dá um negócio na gente, que pelo amor de Deus. Nana, pra você ficar mais calma, então, qual é a sua cena preferida? Ou a melhor cena? Eu acho que essa vai ser unânime. A gente teve uma cena unânime no último episódio. Eu acho que essa também é unânime. Que a última cena, inclusive, né, do episódio, que o Jim, depois que ele descobre que o Dwight fez a venda dele, ele volta pro finalzinho desse show de horrores que o Michael tava fazendo. E ele senta no lugar dele e a Pema acaba cochilando no ombro dele. E aí, a última cena é ele falando que apesar de ele não ter feito a venda dele, não foi um dia ruim. Aí você fica, ai, gente. Ai, não, a melhor parte é a hora que a câmera vai aproximando, assim, aí ele olha pra câmera com aquela cara de tipo assim, nossa, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo, eu não vou me mexer até ela acordar. Ó, eu gosto dessa cena. Eu acho, assim, tipo, um alívio, sabe, pro episódio. Mas eu gosto daquela cena lá do começo, que o Jim tá tentando ligar, tudo lá, e daí fica naquela briga de barulho com o Dwight.
Ele vai lá e desliga a máquina de picar papel. O Dwight responde desligando o telefone. Beleza. Aí a frase seguinte é a melhor frase, assim, pra mim, que ele fala: olho por olho, teta por teta. Eu acho que vale uma menção honrosa também ao momento que a Kelly dá o tapa na cara do Michael, né? É um Sim. momento que você não... Ninguém tá esperando, ninguém imagina que alguém vai dar um tapa na cara do Michael. Então, a sua Na cara do raiva... chefe, né? A sua raiva foi construída durante aquele episódio inteiro e ela dá aquele tapa, é um alívio pra todo mundo. Então, acho que vale essa menção honrosa a esse momento da Kelly. A gente mal conhecia ela antes, né? Acho que nem lembro se fala dela no primeiro episódio. Então, ela ser apresentada pra gente assim, a gente já fala, maravilhosa. Hoje a gente vai ficando por aqui nesse episódio. A gente tá tentando não trazer muito spoiler, trazer um pouco da discussão do que tá acontecendo. Essa discussão você pode estender nas nossas redes sociais. Como eu disse, é Twitter ou Instagram, @nasalapodcast. Então comenta lá, deixa suas impressões, sua melhor cena, sua pior cena. Se você sentiu alívio quando a Kelly deu um tapa no Michael, você pode compartilhar esse episódio também. Ajude a pregar a palavra do The Office. E é isso. Semana que vem a gente volta com o terceiro episódio. E até lá, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. A gente espera vocês no próximo.